Fala galera da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Tio Valtinho na área, hoje nessa aula EducaPE, aqui direto do Estúdio 1. Você está recebendo agora a nossa aula e essa aula vai ser massa. Por que vai ser massa, Tio Valtinho? Porque ela está complementando a aula da semana passada do professor Davidson. Professor Davidson, que é lá do Cabo de Santo Agostinho, que integra agora a nossa equipe aqui de matemática, e deu uma super aula para vocês na terça-feira da semana passada. Você que perdeu essa aula, vai lá no banco de aula do YouTube da gente, aula 20, que é exatamente o início, onde ele apresenta ali alguns conceitos, algumas ideias de função seno, beleza? E suas representações. O professor foi muito feliz quando ele fez uma abordagem ali para você, ou ele buscou ali a ideia da circunferência trigonométrica, localizou os principais ângulos, fez a conversão de ângulo para arco, tá certo? Ou seja, ângulo a gente confere a medida em grau, arco a gente confere a medida em radiano, tá certo? E o professor já mostrou tudo isso para vocês, o que vai facilitar muito a nossa aula de hoje, tá certo, galera? Mas qualquer dúvida que vocês tenham nessa transformação ou algo do tipo, eu vou sinalizar para vocês. Vocês podem voltar na aula 20, assistir novamente e se inteirar de tudo que Davidson mostrou para vocês. Robertão da transmissão, boa tarde, Robertão, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, Robertão, vamos cortar agora para a nossa tela geral. 5, 4, 3, 2, 1. Eita, Robertão, olha o tema da nossa aula aí, galera. Matemática, função seno e suas representações, parte 2. Você pode seguir aí o Instagram do professor Walter e o YouTube também. Vai lá, dá uma moralzinha pra gente aí no YouTube e Instagram. Acompanhe as resenhas que a gente faz nas redes sociais. E vamos para a aula número 21, que tem a seguinte expectativa de aprendizagem. Relacionar as transformações sofridas pelo gráfico da função seno com modificações nos coeficientes de sua expressão algébrica. Robertão da transmissão. Toda função seno tem uma estrutura base e tem uma estrutura que vai se ampliando dependendo do fator que eu quero interagir com o dia a dia ou com a situação problema. Você vai perceber, vai relembrar que uma função seno base é a função f de x igual a seno do x, onde x é um arco qualquer, beleza? Tu lembra disso da aula passada? Então, eu posso trazer aqui para vocês diversas variações a partir dessa função base, e é exatamente isso que eu quero te mostrar, como funciona na expressão algébrica da função e como fica a representação gráfica desse processo, tá bom? Hoje eu também vou trazer para você aqui um aplicativo massa, que é o GeoGebra, onde você pode interagir comigo na criação ou na representação dos seus gráficos lá em sua residência, tá certo? Então, vamos para lá, tela geral, tio Valtinho vai dar continuidade aqui. Olha só, a função seno é uma função periódica e as funções que descrevem situações que se repetem periodicamente são essas funções periódicas. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho da função seno, que é chamada também de função periódica seno, tá bom? É quando a função depende da estrutura de um seno, de um arco ou de um ângulo, tá bom? Beleza? Então a gente vai dar continuidade à nossa ideia. Olha só, o que é uma função seno? Robertão, a função seno é toda função f de R em R, ou seja, domínio real e contradomínio real, definida por uma estrutura que tenha um seno. Nesse caso aqui eu coloquei a estrutura base, Robertão, a estrutura mais simplificada. Essa função vai associar cada arco real ao seu respectivo seno. Como assim, Walter? Vê só, é importante você entender primeiro que o domínio da função é um arco x real e o contradomínio vai estar exatamente definido no conjunto dos reais. Porém, olha que legal, a nossa função seno, você já viu com o tio Anthony que ela tem
um valor máximo e um valor mínimo para o conjunto imagem. Tio Davidson. O professor Davidson falou que quando a estrutura aqui é simples, então o máximo dessa função é o ponto 1 e o mínimo dessa função é o ponto menos 1 lá em nossa circunferência trigonométrica. No eixo vertical eu tenho exatamente os valores do seno, que parte do 0, vai para o 1, tá certo? Vem para o 0 e desce para o menos 1. Você vai relembrar comigo nos próximos slides, tá certo? Então a função seno tem o domínio sempre no conjunto real, contradomínio no conjunto real, porém o conjunto imagem, que são as respostas para esse seno, tem um valor máximo definido em 1 e o valor mínimo definido em menos 1 para essa estrutura base, tá certo, galera? Bora seguir. Então eu posso definir aqui, ó, domínio da função seno, conjunto real, contradomínio, conjunto real, e o conjunto imagem definido pelo intervalo fechado entre o número menos 1 e mais 1, beleza? Tranquilo? Você não pode mais esquecer dessa estrutura. Se eu estiver falando, ó, da estrutura de função base, função seno de x. Massa? Vamos embora. Professor, esse seno é 1 no máximo e menos 1 no mínimo, por quê? Por causa da circunferência que está aí, galera. Observe que a função f associa a cada arco x a ordenada do ponto correspondente à sua imagem na circunferência trigonométrica. Olha só, marquei uma projeção do 0 até a circunferência, definimos aí um ângulo x e um arco também x. O arco é essa medida aqui, galera. Olha só, esse arco pode definir aqui, esse ponto aqui define o arco, tá bom? Então esse arco tem uma projeção lá no eixo vertical, que é o eixo do seno, e essa projeção traz para a gente uma distância em relação à origem. Essa distância, galera, é o que a gente chama de seno do ângulo x. Tu percebeu? Então, o que é o seno, Robertão? O seno é, na verdade, uma distância no eixo vertical da circunferência trigonométrica. Quando eu tenho o maior valor 1, o seno positivo. Valor menos 1, seno negativo. E eu tenho sempre a variação nesse eixo vertical, beleza? Show de bola, vamos embora. Aí, galera, eu tenho que perceber o seguinte, a variação do seno é sempre entre menos 1 e 1, beleza? E se o ângulo estiver compreendido entre 0 e 90 graus, observe que eu vou aumentando aí essas bolinhas, ó. Então o seno, ele vai variar sempre do 0 até o 1. Tu percebeu? Olha, quando eu variar aqui do ângulo 0 até o 90 graus, eu tenho o ângulo, o seno variando do 0 até o número 1. Agora, quando eu variar o ângulo aqui, ó, do 90 até os 180 graus, olha, do 90, eu vou aumentando aqui o arco até os 180 graus, observe que esse valor do seno vai reduzir. Olha que legal, vai reduzir do 1 até o 0, tá certo? Pode ser qualquer valor aí, é adaptado. Então, dessa forma, eu tenho o seno já reduzindo. Agora, observe, quando eu tenho o ângulo variando entre 180 graus, olha só, e 270 graus, aqui eu estou colocando em graus para facilitar a vida de vocês. Você sabe que pode vir também em radiano, né? Então eu tenho a redução desse, ou melhor, o aumento desse ângulo ou arco. Consequentemente, se eu tenho um arco aí x, o seno dele vai estar marcado abaixo do 0. Olha que legal. Então o valor do seno vai diminuindo até encontrar o arco 270 graus. E por último, galera, se eu tiver um arco entre 270 graus, opa, eu cometi aqui um vacilo, 270 graus, eu falei, escrevi mais lento, 270 graus até o 360 graus ou 0 grau novamente. Observe que se eu vou aumentando esse ângulo aqui, o valor do seno vai passando do menos 1 até o 0 novamente, beleza? E aí a gente tem essa variação que vai oscilando o valor do seno. Conta para mim, Robertão. Quando eu vou aumentando o arco, ó, eu vou aumentando o valor do seno, ele volta para o 0, vem para o menos 1, vai para o 0 e fica nesse sobe e desce, o que traz para a gente a repetição periódica dos valores. Beleza? Então, isso traz um modelo matemático muito massa de aplicar, por exemplo, em ciclo de marés, por exemplo, em ciclo da Lua. Existe uma função, galera, que mede o percentual, a porcentagem da face da Lua.
que brilha para a gente todos os dias. É verdade, essa função é show de bola. Eu mostro para você no final da aula se der tempo, tá bom? Porque é uma função bem grande. Se eu colocar aqui no início da aula, talvez você sinta dificuldade em entender o procedimento dessa função. Mas vamos continuar, Robertão. Tela geral. Aí eu tenho o seguinte, galera. Quero dizer para vocês que todo gráfico que vai representar uma função seno é chamado de senoide, beleza? Não esquece esse nome. A curva resultante do gráfico cartesiano de uma função seno é chamado de senoide. Essa função base, eu posso pensar nela e definir todos os valores de senos para esses arcos ou esses ângulos, e aí a gente vai definir sempre na circunferência trigonométrica. Ó. Por exemplo, 0 grau, o seno é 0. 30 graus, o seno é meio. Tá vendo aqui, ó? 30 graus, olha, tá aqui o 30 graus. Então, o seno é meio, assim como 150 graus. Tu percebeu que o seno também é meio? Então, quando os ângulos somados dá 180, galera, os senos são iguais. Olha que legal. Ângulos somados sendo suplementares, ou seja, dando 180, tu tens os senos tendo a mesma medida, tá certo? Então, vamos embora, vamos continuar aqui. Dessa forma, eu já posso montar uma tabela com os principais valores de senos desses arcos de 0 grau, 30, 60, 90 graus, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e 360, Robertão. E aí eu tenho todos os valores de senos que já foi trabalhado pelo professor Anthony na aula, pelo professor Davidson na aula anterior, tá bom? E aqui eu trouxe só a tabela para mostrar para você como fica a representação gráfica de uma estrutura simples como a função seno. Vem comigo. Olha, se a estrutura de função é essa, eu vou montar agora o gráfico para esses valores. Observe, no eixo X, eu estou colocando aqui todos os arcos, beleza? Arcos. No eixo Y, valores dos senos. Então, galera, eu posso montar aqui todos os valores que aquela tabela anterior trouxe para a gente. Ó. 0 grau, o seno é 0. E eu marco aqui ó, o ponto no plano cartesiano. Olha, 30 graus, o seno é meio. Olha, 30 graus, o seno é meio. Então, 30 graus eu vou associar aqui, galerinha. Olha só. E aí eu vou construindo, pontos espalhados aqui nessa minha representação. Olha, 60 graus, galerinha, o seno é raiz de 3 sobre 2. Olha, 60 raiz de 3 sobre 2. Vou marcar aqui, ó. Opa, que legal. E esse valor da curva vai aumentando aqui, ó. 90 graus, o seno é 1. Eu vou marcar aqui, ó, o par ordenado. Olha que legal. E aí eu vou percebendo, vou mostrando para vocês aqui, ó, que essa curva, ela vai acontecendo. Tá percebendo? Vai acontecendo uma curva aqui, ó. Agora, quando eu penso no 120 graus, o seno volta a ser raiz de 3 sobre 2. Lá na tabela a gente tem essa informação, ó. 120 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Aí eu marquei esse par ordenado aqui. O 150 graus tem seno meio novamente. Eu vou tracejar aqui para você. Olha que bacana. E eu tenho aqui um par ordenado marcando esse valor. E quando eu vou para o 180 graus, olha, 180 graus, o seno voltou a ser 0. E eu marco aqui nessa projeção. Não sei se vai ser fácil ou ficar bonito aqui a nossa construção, porque eu estou fazendo aqui a mão livre, galera, mas é mais ou menos isso, ó. Dá para você entender que a curva aconteceu, né? Então, dessa forma, eu vou pensar agora no 210. No 210, olha que legal, seno é menos meio, 240 menos raiz de 3 sobre 2, 270 menos 1. E eu vou fazer aqui, ó, menos meio, tá aqui, ó, 210, tá certo? Olha, vou fazer aqui a projeção. Raiz de 3 sobre 2 com 240, acho que é aqui. Muito bem. Opa, isso. E o menos 1 eu vou fazer aqui com 270, ó. Olha que legal. 300, ele vem para cá. 330 vem para cá. 360 vem para cá. Olha que legal. A curva, ela começa a ser moldada, ela começa a acontecer. Essa curva é chamada de senoide, Robertão. É a senoide, Robertão. Corta para mim, por gentileza. Galera, você viu a curva senoide? Se quiser mais detalhes sobre nosso material de apoio em podcast ou em fascículo, você vem aqui ó, em nosso QR Code. Você vai
se estiver vendo pela televisão, você vai pegar seu celular, vai direcionar aí para o QR Code, tá certo? Vai fazer assim, ó, direcionou para o QR Code, show de bola. E vai abrir no seu celular, se você estiver conectado à internet, lógico, vai abrir o podcast da aula de hoje e também um fascículo show de bola, tá certo? Mas se você estiver assistindo a aula pelo celular, o que acontece? Você faz o seguinte, você deixa a aula terminar, depois vai lá no YouTube, vai no link da descrição do vídeo e o primeiro link que tem, você vai clicar nele e vai ser direcionado do mesmo jeito para a nossa Midioteca EducaPE, onde lá você vai ter acesso a esse material de apoio. Você que é professor do ensino médio, está perdendo muito tempo planejando suas aulas. Olha só, lá na Midioteca EducaPE tem um monte de material já preparado para o ano inteiro, para você, professor, para cada aula dessa nossa, tá certo? Então aproveita, chega lá, baixa tuas aulas e usa o material que é nosso, é da Rede de Pernambuco, galera, tá prontinho. E você no domingo, no sábado, vai à praia, quando tiver liberado, né, Robertão? Quando a praia estiver liberada, você vai lá e vai se divertir com sua família no lugar que está preparando material o tempo inteiro, tá bom? Daqui a pouquinho o governo de Pernambuco vai estar entregando para os professores do estado o projeto do notebook. E tio Valtinho vai estar lá recebendo aí das mãos, acho, do secretário, de alguém representante lá, o simbólico notebook para todos vocês espalhados aí no estado de Pernambuco. Professores, a coisa está melhorando, Vamos embora, inclusão digital, a gente precisa, é uma necessidade, educação sempre em primeiro lugar, beleza? Robertão, vamos embora, vamos cortar para a tela geral, falava dessa, deixa assim, eita que massa, eu vi no retorno aqui, galera, que gráfico lindo ficou na TV, olha que legal. Nesse gráfico assim, Robertão, eu quero mostrar para você que essa senoide tem um ponto máximo, tá vendo, ó? E tem um ponto mínimo. É exatamente, galera, aquele valor do 1 e menos 1 que eu falei no conjunto imagem da função. Então, perceba que nesse caso eu tenho todo o eixo y como contradomínio, todo o eixo x como domínio. Porém, as imagens ou respostas da função estarão apenas espalhadas aqui, ó, no intervalo entre menos 1 e 1. Ou seja, esse intervalo aqui terá esse intervalo terá, né? Conterá todas as imagens no processo. Então fica ligado que eu vou modificar alguns itens da função, porque essa função aqui, ó, foi a nossa função f de x igual ao seno de x, que é a nossa função base. E o que vai acontecer agora é que eu vou modificar os parâmetros da função e vou construir outros gráficos para vocês. Só que eu não vou construir esse gráfico aqui ao vivo, porque dá muito trabalho, tu viu? Nesse momento aí, eu já trouxe quase tudo pronto. E vou clicando aqui, mostrando para meus colegas professores, para meus colegas estudantes aí, meus parceirinhos aí de jornada da EducaPE. Mas eu queria mostrar para vocês também, galera, que esses valores de arcos aí podem vir também em radiano, Robertão. Aquela ideia do rad. Tanto, por exemplo, 180 graus é igual a π radiano. 360 graus é 2π radiano. E o professor Davidson já fez com vocês toda a transformação através de uma regrinha de 3 para você entender quanto vale, por exemplo, 120 graus e assim por diante. Olha só, essa ideia, a mesma ideia anterior, pode vir assim, ó. Olha que legal. Bota a tela geral, por gentileza, Robertão. Aí a gente tem os valores dos arcos medidos também em radiano, galera. Para você aqui, ó, 30 graus, 60 graus, 90 graus, olha, 120, 150, 180 graus, aqui ó, 210, 240, 270, 300, 330, 360 graus. Olha que legal, galera. Então eu posso ter a representação aí em radiano ou em grau, tanto faz, beleza? Bora seguir. Galera, nessa função aí eu tenho para você o gráfico já apresentado, tá bom? O gráfico da função seno, olha como ela fica bonita. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque esse domínio, ele vem para o negativo, ó, e vai embora também aqui para o positivo, tá bom? Ele não para no 2π. Mas eu queria que você entendesse que desse intervalo 0
até o 2π, ou 360 graus, eu tenho aí uma função, uma onda que se completa. Ó. Ela sobe, ela desce e ela volta ao zero. Ou seja, esse intervalo aqui no eixo x, ao qual a onda se completa, é chamado de período. Então esse período aqui, galera, com certeza é de 2π radiano, beleza? Ou 360 graus, para essa função simples. Olha, o domínio dela, a gente viu que é o domínio real. O conjunto imagem vai ser a partir daqui, ó, do 1 positivo, olha, a 1 negativo. Esse conjunto imagem, ele está compreendido aqui no eixo y, no intervalo entre -1 e 1. Aí eu coloco assim, ó, -1 e 1 como conjunto imagem. Tu se ligou? Beleza? Olha o que vai acontecer agora. Essa é a estrutura para a função seno. Faz um print dessa tela que é muito importante, tá bom? Então, a função seno tem domínio real, imagem entre -1 e 1 no intervalo fechado, e o período da função vai para 2π radiano. Robertão, olha só. Perceba que quando não limitamos os valores do domínio no eixo das abscissas, a senoide se estende infinitamente para a esquerda e para a direita. Então, ela não tem limite. Ela continua. Por isso que é importante a gente perceber, olha, que desse ponto aqui para cá, eu tenho um ciclo completo. Para cá, o segundo ciclo. E assim por diante. Esse ciclo que eu estou completando aqui, ó, nessa curva chamada senoide, é o intervalo em x que eu chamo de período. Olha, o período vai daqui até esse ponto aqui, quando a senoide ela se completa, beleza? Então, nesse caso aqui, galera, eu estou representando, ó, um período, 2 períodos, olha, 3 períodos completos e outros 2 incompletos, tá bom? Então, fica ligado nessa informação. Observe que agora eu quero trazer para vocês uma função seno sendo multiplicado por 2. O que acontece? Esse 2 na frente do seno, ele vai multiplicar o conjunto imagem. Olha, agora ele vai ter um máximo no ponto 2 e um mínimo no ponto -2. Perceba que o domínio é o real. O conjunto imagem agora vai ser limitado entre o -2 e o +2. E o período, galera, o período, olha o que vai acontecer. Subiu, desceu, voltou. E aqui eu continuo com o período de 2π, beleza? Ou 360 graus. E eu coloco aqui, ó, 2π radiano como período, beleza? Tranquilo? Bora continuar aí, ó. Então, esse 2 na frente da função, o que ele faz, Walter? Ele amplifica, ele dá uma amplitude na função. Ela faz o ponto máximo aumentar e o ponto mínimo reduzir. Robertão, se eu tivesse uma função assim, Robertão, olha, f de x igual a 3 vezes o seno de x. Eu tenho o seno de x que o máximo é 1, então multiplicado por 3, o máximo dela seria 3 vezes 1, que é 3. O mínimo era -1, agora passou a ser -3. Então o meu conjunto imagem aqui, galera, foi alterado para -3 e +3. Tu percebeu? Então esse 3 na frente aqui da estrutura de seno, ele só modifica a ideia do conjunto imagem, ampliando para cima e para baixo, dando amplitude à função. Massa? Olha o que está acontecendo aqui, ó, função seno de 2x. Galera, esse seno de 2x é show de bola, mas infelizmente eu tenho que deixar esse material para o teu professor aprofundar para você. Assim como, ó, ele vai trazer para você 2 mais seno de x, assim como ele vai trazer para você essa função mais bonita ainda, ó, 3 mais 2 seno de x, beleza? Infelizmente, a aula vai ter que acabar. Robertão, traz para mim a imagem e eu quero mandar um cheiro no seu coração que está espalhado do cais ao sertão. Beleza? Robertão, prepara aí, prepara Libras, vamos naquela saída mágica. 5, 4, 3, 2, tchau, galera!